Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Bom dia, vida chegando com uma palavra de fé, de amor, de esperança para o seu coração, amém? Estamos falando sobre diferentes níveis. Estamos usando a passagem de Ezequiel 47, que fala das águas que saíam debaixo dos umbrais da porta do templo e que iam se tornando um grande rio, e havia um homem que tinha um cordel de medir. Ele media 1.000, depois mais 1.000 e assim ia adiante. Hoje eu quero começar a falar sobre o primeiro nível. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu tenho certeza Deus vai falar contigo, Deus vai ministrar ao seu coração poderosamente. Amém? Versículo 3 de Ezequiel 47, a palavra do Senhor diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O primeiro nível que a gente pode falar é a espera do chamado, ou a espera do chamado. Sabe, Deus nos leva nisso. É como um videogame. Você passa de fase, você passa de níveis. É como uma escola. Você entra no jardim de infância e vai brincando, e através da brincadeira você vai aprendendo alguma coisa, tendo percepção de outras coisas. Daqui a pouco você vai para a alfabetização, aí você começa a ser alfabetizado, aprende o bar, os fenômenos, né? Os fonemas, todas essas coisas, vai juntando as sílabas, B com abá, B com obó, né? B mais abá, L mais O, né? L, A, bala, e aí você vai aprendendo. Depois vem a primeira série, a segunda série, e você vai passando de níveis. Cada nível que você vai passando, vai aprimorando um pouco. E as armas que você usava em certos níveis já não servem para os níveis da frente. Então o primeiro nível que a gente vai começar a falar é a espera ou chamado, ou esperar o chamado. Juízes capítulo 6, a Bíblia começa a falar do versículo 1 ao 15 sobre um homem chamado Gideão. A Bíblia diz, amado, que o povo estava em profunda miséria. Por quê? Porque o povo havia feito o que era contrário à aliança que eles tinham com Deus. Eles tinham desobedecido a Deus e passado a adorar outros deuses, buscado outras fontes de adoração, de entrega. E por causa disso, Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus os entregou na mão dos medianitas. E o que os medianitas faziam? Os medianitas não deixavam que Israel comesse. Estragava toda a plantação, toda a colheita de Israel. E não pegava a colheita para levar para casa para comer, não. Destruía, queimava, dava fim. Então Israel não podia se alimentar. Essa é uma artimanha do diabo, amado. Ele começa a trabalhar na nossa vida, nos afastando do alimento diário, que é a palavra do Senhor. Você começa, sabe, assim, bem lentamente, achando que não tem valor nenhum ir à igreja, cultuar. E você começa a deixar de cultuar no domingo, depois deixa de cultuar outro domingo, começa primeiro deixando de cultuar os dias de semana, e assim você vai se alimentando uma vez por semana, e vai se esfriando, não lê mais a Bíblia em casa, não ora mais, daqui a pouco você troca o culto pelo shopping, daqui a pouco você troca o culto por uma rave, daqui a pouco você troca o culto por um cinema, e quando você vai ver, você está longe de Deus, afastado do Senhor, e não sabe como que você chegou nesse estado, nessa situação. Então escute, preste atenção. O diabo, ele tem o que você não tem: paciência, estratégia para parar você e para prender você. Então o Gideão estava ali labutando, trabalhando, tentando salvar alguma coisa para sua família. Os outros estavam entregues àquela situação, dizendo: não tem jeito, não tem solução, não dá para resolver, os medianitas são mais fortes, eles têm mais estratégia, e tudo que a gente planta vai embora. A Bíblia diz, amado, que eles estavam morando em cavernas. Olha a situação que Israel chegou. E Deus havia dado 40 anos de paz a eles antes, mas eles voltaram a fazer tudo que era errado. Sabe, eles retrocederam. Mas Gideão estava ali tentando, se esforçando. Gideão era o quê? Era um homem esforçado. Gideão era um homem dedicado.
Ele era duvidoso, sim, ele tinha os seus questionamentos, ele até não acreditava tanto, mas ele estava tentando fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus vai chamar um homem só cheio de fé. A fé vem depois do chamado. Você precisa crer que Deus não te chama por causa das suas qualidades. Quais qualidades Deus tinha para ser o instrumento de Deus, para Deus usar e libertar o povo das mãos dos medianitas? Nenhuma. Nenhuma qualidade que aos olhos naturais servisse para ser um grande líder, um grande libertador. Mas Deus está ali labutando num lagar, tentando salvar o trigo, sabe, trabalhando num lugar apertado, um lugar incômodo, um lugar que não era apropriado para aquele trabalho que eles estavam fazendo, mas ele estava ali tentando salvar alguma coisa. E quem estava observando isso? Deus. Ei, escute, Deus está observando o seu trabalho. Talvez as pessoas ao seu redor não estejam vendo, talvez outros não estejam vendo, talvez seu líder não esteja vendo, mas o seu Senhor está observando o seu trabalho. Ele sabe o quanto de esforço você precisa fazer para poder salvar um pouquinho de alimento para a tua família. Ele sabe o quanto de esforço você precisa fazer para salvar um pouco, aleluia, de graça para a sua família. Para não deixar sua família desgrelar, sair logo de vez do caminho. Ele sabe qual é o esforço que você tem feito, irmão, irmã. Ele tem olhado para você. O anjo estava ali olhando para Gideão, o anjo do Senhor. Ele conversa com Gideão, ele fala com Gideão, ele se expressa com Gideão, e ele começa a falar. E Gideão, a primeira coisa que ele faz é questionar o anjo do Senhor, é questionar a Deus. Onde estava então o Senhor? Onde estão as maravilhas que todos os nossos antepassados, nossos pais nos contaram? É tudo história da carochinha, é tudo conversa fiada. Aonde estão? E Deus não dá nem ouvido a esse questionamento. Deus nem para ouvir, nem para responder. Então Gideão faz o que? Ele luta com ele mesmo. No seu chamado, amado, quando nós estamos aguardando o chamado, o primeiro que nós vamos enfrentar somos nós mesmos. Porque nós não acreditamos e às vezes nós não queremos. Lembra de Jeremias, quando Deus vai falar com ele no capítulo 1, ele fala, não, eu não, eu sou pequeno, eu não sei falar. Ele dá um monte de desculpa. Lembra de Moisés? Diz que é gago, diz que não sabia falar com o povo, dá um monte de desculpa. Mas Deus não escuta as suas desculpas, porque Deus não está atrás das suas qualidades. As qualidades e as capacitações que você precisa, Deus vai lhe dar, Deus vai lhe entregar. Então Gideão luta contra ele mesmo. No nosso chamado, a primeira luta que nós enfrentamos não é o diabo, a primeira luta que nós enfrentamos não são as pessoas, somos nós mesmos. Ele luta contra ele mesmo, Gideão luta com ele mesmo. Porque ele começa a falar, eu sou menor, eu sou o inferior, eu sou mais fraco, eu sou o que tem menos capacidade, menos não existe, né? Sou eu. E por que o senhor está chamando a mim? Tem outras pessoas capacitadas para essa obra, está chamando a mim por quê? Só que depois que ele luta com ele mesmo, a luta vai levando ele até ele alcançar o que? Um despertamento. Ele começa a despertar para as coisas de Deus. Ele começa a despertar para o propósito de Deus. Ele começa a acreditar que ele poderia ser justamente o homem que Deus estava procurando e Deus estava levantando. Então ele começa a despertar a fé. Ele começa a despertar a confiança. Ele começa a despertar que Deus tem a solução e vai colocar nas mãos dele a solução. E ele então, aleluia, está ali aguardando o chamado. E quando ele luta com ele mesmo, ele vence, que ele desperta na fé, sabe, ele acredita que Deus tem a solução, e ele confia em Deus, ele aceita o chamado. E quando ele aceita o chamado, aí ele vai para o segundo nível. O primeiro, parece fácil, mas não. Mas quando ele vence o primeiro, quando ele escuta o chamado dele, meu amado, você tem deixado de escutar o seu chamado.
Porque você tem se achado pequeno, você tem se achado fraco, você tem se achado incapaz, e você é tudo isso mesmo. Mas eis, quem está te chamando é o Senhor. Lembra que o Senhor falou para Gideão: vai nessa tua força. Que força que ele tinha, irmão? Nenhuma. Se achava o menor, o mais fraco, o menos capaz, questionador, cheio de problema, mas Deus fala para ele: vai nessa tua força que você livrará Israel das mãos dos medianitas. Deus estava dizendo: é de uma pessoa assim que eu preciso. Eu não preciso de um cara forte, eu não preciso de um cara capaz, eu não preciso de um cara que arrebenta a boca do balão, eu preciso de um cara que sabe a fraqueza dele, eu preciso de um cara que sabe o tamanho da sua pequenez, eu preciso de um cara que sabe que não é capaz de nada, porque é através da sua incapacidade que eu, Senhor, vou operar e agir. Então Gideão aceita o chamado de Deus, porque enquanto ele está lutando com ele, está vencendo, ele está despertando fé, ele está despertando confiança em Deus, ele está entendendo o propósito de Deus, ele começa a crer naquelas histórias que os seus pais contaram, que Deus abriu o mar, que Deus fez cair fogo do céu, que Deus abriu a terra e engoliu gente, ou que Deus deu água da rocha, que Deus não deixou faltar nada na caminhada deles no Egito, que Deus havia dado aquela terra a eles, terra que manava leite e mel, e que Deus ainda era com eles. E ele aceita o chamado e continua andando com Deus. Eu quero orar com você agora e pedir que o chamado do seu coração seja acesa, a chama do seu chamado no seu coração, meu amado, seja acesa, minha amada. Você sinta o toque do Espírito Santo na sua vida. Bendito Deus e Pai Santo, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, declaramos a bondade, o amor, o carinho, a fidelidade do Senhor nesse momento sobre o teu filho e sobre a sua filha. Opera o seu milagre, faz seu nome ser glorificado, manifesta-te a ele e a ela de forma tremenda e poderosa. Ah, Senhor, embora sejamos fracos, embora sejamos incapazes, embora reconheçamos a nossa pequenez, nós também conhecemos a sua grandeza, nós também conhecemos o teu poder, a tua capacidade. Tu és poderoso, grande em batalha e em vitória. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma vitória, nunca perdeu uma batalha. Tu és o Deus que nunca perdeu uma luta, mas sempre conquistou vitórias e mais vitórias. Então nos conduza à tua vontade, ao teu querer, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.